E vamos passar a palavra agora ao senhor Olavo de Carvalho. Opa! Que torcida, hein? Ele é filósofo, escritor, jornalista e conferencista. Olavo de Carvalho é saudado pela crítica como um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros. A tônica da sua obra é a defesa da interioridade humana contra a tirania da autoridade coletiva, sobretudo quando escorada numa ideologia científica. Entre as suas obras, destaca-se O Imbecil Coletivo, Atualidades Culturais Brasileiras. Com a palavra, senhor Olavo de Carvalho. Muito obrigado. Bom, então, se estamos discutindo o futuro da democracia, vamos começar por nos abster de tomar posições otimistas ou pessimistas, porque já dizia Georges Bernanos que o otimista e o pessimista são apenas o Oliver Hardy e o Stan Laurel da filosofia, o gordo e o magro. Então, abstendo-nos de começar por abordar uma situação a partir do sentimento subjetivo que temos dela, vamos procurar apreender algo do conceito da própria democracia. Quando você está lidando, por exemplo, com ciências matemáticas e geometria, e você quer obter a definição de uma entidade, basta você delinear certas propriedades que se mantêm constantes e que são suficientes para distingui-la de outras figuras ou de outras entidades. Mas acontece que quando você entra no terreno da história das ciências humanas, esse tipo de definição fixa e estável não basta. Não é que ele não é necessário, ele é necessário, mas ele não basta, porque uma vez definidos os traços constantes, é preciso ver que esses traços serão vistos de maneira diferente, em situações diferentes, porque entra aí a variável semântica linguística, quer dizer que na própria linguagem com que você enuncia a fórmula estável, se infiltrará um elemento de instabilidade e de variabilidade. Portanto, para sabermos o que é democracia, por exemplo, não basta nós termos definido estaticamente, vamos dizer, os traços permanentes que nos permitem reconhecê-la. Para obter uma definição correta, é necessário introduzir um segundo elemento, que é exatamente o elemento semântico, que é a nuance diferente que isso vai assumindo em cada etapa. E para captarmos essa nuance, nada melhor do que procedermos por contraste. Ou seja, falamos em democracia, mas é democracia contra o quê? Qual a alternativa que existe para a democracia em cada época? Então nós podemos contar a história da evolução do conceito de democracia basicamente em 3 etapas. Em primeiro lugar, a democracia surge como uma alternativa àquilo que, grosso modo, chamaríamos o antigo regime. Tá certo? Vamos dizer que o antigo regime, para definir da maneira mais grosseira e rápida possível, seria um regime no qual a constituição do poder não é considerada um problema. A constituição do poder é simplesmente herdada e deve continuar assim, mais ou menos, geração após geração. No máximo havia algum conflito dinástico dentro das classes superiores. A democracia surge a partir do momento em que se considera que a constituição do poder é um problema de todos. Todos devem, de alguma maneira, participar da elaboração do poder. Então essa é a primeira acepção da democracia como alternativa ao antigo regime. Isto marca toda a história da ideia de democracia ao longo do século XIX. Porém, no século XX, podemos considerar que o antigo regime está totalmente extinto. E, no entanto, a democracia não ocupa todo o espaço, porque surge uma outra alternativa completamente diferente, que é o totalitarismo moderno. Não há nenhuma semelhança entre o totalitarismo comunista ou nazi-fascista e o antigo regime. Quer dizer, as semelhanças são meras coincidências, mas a diferença é brutal. Por exemplo, só para vocês terem ideia de uma diferença, vocês veem que quando no antigo regime o governante mais poderoso da Europa, que era Luís XIV, quis formar um exército, ele teve que de cidade em cidade pessoalmente pedir pelo amor de Deus para que as pessoas se alistassem. Isso era o máximo que ele podia fazer, pedir, que as pessoas se alistavam se queriam. Já quando veio a Revolução Francesa, se institui o recrutamento militar obrigatório e rapidamente se forma um exército 10 vezes maior do que aquele que tinha Luís XIV. Então, o totalitarismo surge como um projeto de sociedade totalmente planejada a partir de uma concepção
global do que seja a sociedade humana, a natureza humana, a finalidade da história, etc, etc, etc. Ora, a democracia que se delineia em contraste com o totalitarismo já não é mais simplesmente a mesma que se definia contra o antigo regime. Ela continua a mesma, mas é necessário lhe acrescentar outros traços que antigamente não era necessário explicitar. Por exemplo, dentro do novo quadro, a livre circulação, vamos dizer, de informações, a livre circulação do conhecimento adquire uma importância enormemente maior do que teve no comecinho da história da democracia. Por exemplo, quando Thomas Jefferson dizia que para haver democracia precisa haver um povo informado, ele não tinha a menor ideia da quantidade de informações que isso poderia requerer. Ele achava que bastava as informações sobre o debate político. Hoje nós entendemos, por exemplo, que há informações de ordem científica, religiosa, que podem ser fundamentais para o debate democrático e que no tempo do Thomas Jefferson ninguém pensaria nisso. Ou seja, a democracia que se perfila como alternativa ao totalitarismo é mais complexa e mais difícil de defender do que a simples democracia inicial. Nós podemos considerar que hoje em dia, nesse começo do século XXI, a ideia totalitária, enquanto tal, está desmoralizada. Quer dizer, ninguém mais ousa defendê-la publicamente, ao menos com a ingenuidade com que, na década de 20, Benito Mussolini proclamava tudo para o Estado, tudo pelo Estado e nada fora do Estado. O sujeito que disser uma coisa dessa hoje é internado. Tá certo? Então, enquanto ideia, o totalitarismo praticamente acabou, mas somente enquanto ideia. Porque a nova situação da democracia hoje, vencido teoricamente o problema do totalitarismo, é da democracia versus pseudodemocracia. É da democracia versus tudo aquilo que pode desnaturá-la, corroê-la, falsificá-la e, enfim, tudo aquilo que pode nos vender, sob outros pretextos e outras denominações, o bom e velho totalitarismo. Então, e com a ressalva de que os perigos assinalados pelo professor de la Torre, eu acho que todos eles são reais, eu subscrevo tudo que ele disse, linha por linha. Eu só gostaria de destacar algumas nuances nisso aí que ele disse. O primeiro grande obstáculo à democracia é a ideia corrente de hegemonia e a ideia da democracia gramsciana. Se você ler os escritos de Antônio Gramsci, que é hoje um dos teóricos mais influentes no Brasil, em toda a América Latina e também nos Estados Unidos, você verá que ele fala de democracia o tempo todo. Mas o que ele entende exatamente por democracia? Ele entende por democracia a sociedade civil organizada. Ou seja, são um monte de órgãos, como por exemplo ONGs, igrejas, sindicatos, etc., etc., que não fazem parte da estrutura do Estado, mas que, segundo ele, se entremesclam com o Estado num negócio chamado Estado ampliado. Dito de outro modo, a tal da sociedade civil organizada é apenas um nome do bom e velho partidão. Porque primeiro você organiza toda a sociedade através da ideia a sociedade civil através da ideia de hegemonia, ou seja, todos têm uma ideologia só e, permanecendo fora do Estado, de certo modo estão integrados com o Estado na administração pública. A ideia da reforma do Estado que houve aqui no Brasil, uns anos atrás, e que seria de passar a ONGs, por exemplo, uma parte da administração pública, que parecia uma ideia democratizante, na verdade é apenas a realização da ideia gramsciana do Estado ampliado. Ou seja, há um monte de organizações que são da própria sociedade civil, todas mais ou menos com a mesma ideologia, sem pertencer à estrutura do Estado, exercem um tipo de poder estatal. A ideia é monstruosamente totalitária, exatamente com o nome de democracia. E veja que essa ideia de sociedade civil organizada entrou tão na cabeça das pessoas que eu, ao entrar aqui, eu vi hoje uma plaquinha, exposição, não sei o que, da sociedade civil organizada. Eu disse, o Antônio Gramsci entrou até aqui. Olha que coisa espantosa, né? Então, veja, esta penetração universal das ideias, essa espécie de permeação, a ideia que está onipresente, isto é exatamente o que Antônio Gramsci chama de hegemonia. Hegemonia é fazer todo mundo pensar do mesmo jeito, sem que ninguém haja discutido o problema, e de modo que todo mundo acha a coisa mais natural do mundo ter pensado daquele jeito desde que nasceu. Então, é a produção, vamos dizer, artificial de um consenso sutil.
Então, digamos, a democracia gramsciana fundada na hegemonia, ela é hoje o principal inimigo da democracia. Principal, sobretudo, porque se apresenta exatamente com o mesmo nome de democracia e fala numa linguagem que é facilmente aceitável por pessoas que são sinceramente democratas. Um segundo inimigo da democracia que eu veria é a ideia da democracia ampliada. Por exemplo, todo mundo acredita que democracia é um negócio tão bom que a gente deve ampliar os direitos democráticos até que eles abranjam toda a esfera da vida humana. Ora, a democracia é um bicho que tem uma característica que é o seguinte: quando ele cresce muito, ele vira o seu contrário. Eu vou lhes dar um exemplo. O pessoal fala de democratizar a cultura. Então, a ideia de democratizar a cultura passa por uma certa transformação dialética. Num primeiro momento, democratizar a cultura é você distribuir a todos os que são considerados valores mais altos da cultura. Então, vamos chamar isso de democracia cultural distributiva. Então, você distribui para todo mundo, você dá a todo mundo os meios de acesso ao que a cultura humana produziu de melhor, portanto, aos mais altos valores. Porém, num segundo momento, entra a seguinte consideração. Espera um pouquinho. Nós que somos os beneficiários da democracia cultural, nós não queremos apenas receber os valores mais altos, mas também nós queremos opinar sobre quais são os valores mais altos e os mais baixos. Neste momento, a ideia de democracia cultural inverte. Porque, vamos dizer, a maioria reunida, e sobretudo trabalhada por um partido político, pode decretar que os valores mais altos são justamente aqueles mais baixos. Então você volta a distribuir ao povão apenas os valores mais altos, os valores mais baixos, justamente em nome da democracia cultural. Quer dizer, ou seja, num primeiro momento você acha que democracia cultural é você distribuir discos de Bach para todo mundo, né? No instante seguinte, né, se chega à conclusão de que, não, o povo, se é democracia, o povo tem que opinar. Então agora o povo vai decidir quais são os valores mais altos, daí todo mundo vota no Teixeirinha. Tá certo? Então você distribui de novo Teixeirinha para o povão e Bach só para a elite. E agora isso que antigamente se chamava elitismo passa a se chamar democracia cultural. Então, a ideia de ampliação da democracia é uma ideia autocontraditória e perigosíssima. Democracia, ela é democracia enquanto ela se restringe ao domínio político-jurídico. Se você estende muito para o domínio econômico, social, cultural, psicológico, familiar, etc., etc., você a elimina. E daí você entra exatamente naquela dialética que dizia Georges Bernanos. Georges Bernanos dizia: a democracia não é o contrário da ditadura, é a causa da ditadura. Ou seja, a democracia ela vai se transformando e se transforma em ditadura. Portanto, impedir essa corrupção da democracia, que vem junto com a ideia de ampliação da democracia, acho que é um dos primeiros deveres de quem gosta um pouco de viver numa democracia. Um terceiro inimigo da democracia é o que eu chamaria, esse vem de dentro das fileiras liberais, veja que coisa terrível, é o que eu chamaria o economicismo liberal. Esse inimigo é o seguinte: é aquele sujeito que acha que se você liberalizar a economia, se botar a economia de mercado, tudo depois se liberaliza automaticamente. Isso é apenas uma versão, vamos dizer, invertida do determinismo econômico marxista. Você achar que a economia determina as instituições, quando evidentemente não determina. Se você, num país que está, vamos dizer, sob o regime autoritário, você vai lá e institui a economia de mercado, nem por isso o resto vai se liberalizar, você vai ter que lutar para que liberalize. Ou seja, é perfeitamente possível você ter economia de mercado e ter uma tremenda ditadura. Atualmente, há 10 anos estão metendo economia de mercado na China, e o governo da China está cada vez mais tirânico, continua fuzilando suas 300 pessoas por mês, continua ocupando o Tibete, que hoje em dia em Lhasa, capital do Tibete, tem mais soldado chinês do que cidadão tibetano, e tudo isso é compatível com a economia de mercado, a qual enriquece o governo chinês, né, para que ele compre mais armas, contrate mais soldados e oprima mais um pouco a sua população. Essa situação pode continuar indefinidamente. A liberdade e a democracia não é uma decorrência automática da economia de mercado. Ela é uma obra da conquista e do esforço humano. Muito bem. Há mais uma série de inimigos, mas eu vou deixá-lo para outra vez, porque não temos mais tempo. Tinha que ter 2 minutos, agora já acabou. Muito obrigado. Muito obrigado.
Agradecemos então a participação do senhor Olavo de Carvalho. Muito obrigada, Armanda Della Torre. Outra pergunta não identificada para Olavo de Carvalho, uma questão conceitual aqui. Nós estamos, aqui ele cita uma situação hipotética. Estamos num ambiente com cerca de 2.000 pessoas, sendo que dentre elas uma está fumando. Considerando que isso atinge a liberdade dos outros, pois a saúde dessas 2.000 pessoas são afetadas, o senhor considera isso uma atitude democrática? Se eu provar que a sua saúde corre algum risco por causa do cigarro fumado a 50 metros de distância, eu talvez leve em consideração a sua pergunta. Mas eu afirmo que, por outro lado, evidentemente, esse fanatismo antitabagista imposto pela Organização Mundial da Saúde a todo o mundo e baseado em pesquisas falsas, tá certo? É um dos perigos para a democracia. A medicalização da sociedade é um perigo terrível para a democracia. Você não pode fazer da classe médica uma classe legisladora, tá certo? Que tudo aquilo que ela acha que faz mal se torna proibido no dia seguinte. Eu não pedi a ninguém para administrar a minha saúde, e eu acho que você viver numa sociedade onde sua saúde é administrada pelo Estado, uma vergonha, e eu prefiro antes ficar doente do que viver sob um regime desse. Se a gente reduzir esse universo de 2.000 pessoas assim para 5 pessoas num ambiente fechado, aí você concorda comigo que faz mal para a saúde? Fumante passivo não existe, isso é uma fraude. Não, isso aí você pega os dados da própria Organização Mundial de Saúde, não há nada que indique que esse fenômeno exista nas publicações da Organização Mundial da Saúde, da própria Organização Mundial de Saúde. Bom, eu não estou aqui para contestar, mas, enfim, é uma discussão. Há provas de que faz muito mal à saúde, veja, a facilidade com que a opinião pública inteira assimila qualquer advertência vindo da classe médica é absolutamente assustadora. O sujeito da classe médica falou, todo mundo imediatamente acredita. Digo, não há nenhum meio de verificar. Vocês já viram alguma discussão séria a respeito deste fenômeno? Não. Você só vê a propaganda antitabagista para todo quanto é lugar. Os dados não são sequer divulgados. Por exemplo, os senhores sabem que nas pesquisas feitas na antiga União Soviética e na China, nunca se conseguiu correlacionar fumo nem com doenças cardíacas, nem com doenças pulmonares? Isso nunca foi divulgado. Então você vê que não adianta a gente falar de democracia quando existe um problema básico de informação. Por exemplo, no tempo de Thomas Jefferson nem mesmo imaginava a possibilidade de que alguém viesse a controlar as próprias fontes formadoras da informação circulante desde dentro da psique do indivíduo. Hoje existe meio de fazer isso. A democracia do tempo de Jefferson não precisava se precaver contra isso. Hoje nós precisamos. Bom, a discussão aqui é mais ampla, né, sobre tabagismo, realmente, que nós nos reunimos aqui para conversar. Meu pai morreu, infelizmente, pelo consumo excessivo de cigarro, de efizema pulmonar. Um momento. A Organização Mundial da Saúde não só autoriza, como incentiva os médicos aqui. Qualquer tabagista que morra de doença pulmonar seja dado como causa-morte. Tabagismo, independentemente da constatação do vínculo causal real. Isso é uma tremenda falsificação de estatística que existe há 10 anos. Não diga que seu pai morreu por causa do tabagismo. Morreu sim. Morreu por doença pulmonar, por doença cardíaca. O tabagismo só pode ser afirmado como causa-morte se for verificado no caso específico. Se é por extensão de estatística, isso é uma fraude monstruosa. Olá, aliás, outro dia morreu uma tia minha aos 91 anos. Fumou até a véspera. Qual é a causa-morte que constou? Tabagismo. Bom, não vamos polarizar aqui a discussão. A gente continua esse debate depois lá fora. E eu continuo discordando. Vamos em frente. Bom, Olavo de Carvalho. Pergunta da pós-graduanda da UNB, Silvia Bartolini. Em recentes incidentes ocorridos no âmbito do governo federal, mesmo em incidentes envolvendo pré-candidatos à corrida presidencial de 2002, atribuiu-se à inteligência brasileira, exercida pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN,
o papel de estar trabalhando em favor do partido da situação e não do chefe de Estado, como define sua missão institucional. Na sua opinião, qual deve ser o papel de uma agência de inteligência em um regime democrático? Como estudante de ciências políticas, eu gostaria de saber que rumos o senhor daria à inteligência brasileira, uma vez, hipoteticamente aqui de novo, eleito presidente da República. Bom, com a ressalva de que chamar de inteligência o serviço de informações é um eufemismo, em primeiro lugar, né? Com essa ressalva, vamos dizer o seguinte, esta análise desse problema é um daqueles em que diferentes planos de realidade se encavalam e provocam uma confusão desgraçada. Para a gente poder fazer uma abordagem objetiva e científica, é evidente que é necessário fixar e estabilizar os conceitos, como disse o professor Limonge, mas isso nunca basta. É necessário ter em vista, vamos dizer, a relação em diferentes planos ou níveis de realidade, cujo relacionamento é sempre complexo. Por exemplo, existem setores que estão ligados a outros, que o que acontece não tem efeito no outro. Existem setores que são totalmente distintos, como, por exemplo, dizia Edmundo Husserl que não existe uma trigonometria dos leões, nem uma embriologia dos triângulos. Ou seja, você não, de uma dessas ciências você nada pode deduzir para o âmbito da outra. Nessas discussões que nós estamos aqui fazendo, e como em todas similares, existe uma tendência incoercível a confundir a discussão de sistemas com a discussão do problema das relações entre Estados. Liberalismo e democracia são nomes de regimes, de organizações que subentendem a existência de um Estado soberano capaz de mantê-las. Portanto, a própria existência do Estado que ele tenha a condição de se defender de seus inimigos para manter a democracia e o liberalismo, não pode de maneira alguma ser resolvidos desde premissas democráticas ou liberais, porque simplesmente se trata de uma outra ordem de realidade, tá certo? Então, na medida em que esses serviços de informação são órgãos para a manutenção da própria condição de existência do Estado, não há nenhum problema com eles, tá certo? O problema é que eles começam a interferir em outras coisas que são internas à existência do Estado, como, por exemplo, o conflito entre partidos e forças políticas internas. Isso tem que ser evitado de qualquer maneira, a não ser quando uma dessas forças representa, vamos dizer, a introdução de um elemento adversário externo capaz de pôr em risco a segurança do Estado. Mas tudo isso, a gente tem que ter um cuidado enorme, sem esquecer, dentro dessas distinções de planos, aquela que era lembrada pelo famoso teólogo Reinhold Niebuhr, que dizia que o seguinte, que sempre o padrão moral do indivíduo é sempre necessariamente superior ao da sociedade e do Estado. O indivíduo pode, tá certo, evoluir moralmente até um nível de santidade. Nenhuma sociedade ou Estado pode isso. Portanto, a cobrança moral que se faz do Estado tem que ser sempre muito inferior àquela que se faz do indivíduo. O indivíduo pode tranquilamente renunciar à sua vida pela vida de um outro, mas um Estado pode fazer isso? Não. Portanto, existe uma distinção de planos. Eu acho que a questão do liberalismo e democracia não tem nada a ver com relação entre os Estados, né? Obrigada. Pergunta ao Olavo de Carvalho, da estudante de Direito Thaís Santos. A sociedade civil organizada não seria um instrumento atual para realizar o processo totalitário através da transformação dos crimes em vícios, como expôs Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo? Bem, uma das ideias é precisamente essa. Eu não sei se o termo totalitarismo se aplica, seria mais fácil falar em neototalitarismo, totalitarismo disfarçado. Mas, eu não tenho a menor dúvida de que este conceito da sociedade civil organizada é a melhor maneira de você matar a democracia o mais rápido possível. Porque é exatamente você refazer com outro nome a antiga organização do Partido Comunista. O Partido Comunista também permanecia distinto do Estado. Ele era a sociedade civil, mas ao mesmo tempo estava integrado com o Estado, na mesma ideia do Estado totalitário, que era o Estado ampliado. Agora, hoje, todas essas ideias estão sendo vendidas novamente como se fossem muito democráticas. E como mudou o rótulo, ninguém percebe que é exatamente a mesmíssima coisa, né? Esse, sem dúvida, é um dos perigos fundamentais para a democracia. Mas um outro perigo, aliás, complementando aqui
o que disse o professor Armando de la Torre, é a simples ideia de que deva existir um fórum internacional, um órgão internacional capaz de decidir essas coisas. Quando ele diz que o único órgão capaz de decidir isso é o cérebro humano, ele está querendo dizer exatamente isso. Quer dizer, quem tem que decidir isso é cada um, é o indivíduo humano no exercício da sua liberdade, e não algum órgão nacional ou estatal. Quer dizer, um grave problema que existe na doutrina liberal de todo o mundo é que essa doutrina também se formou ao fio dos combates contra o Estado Nacional. Então, de certo modo, se encontra hoje indefesa contra o novo Leviatã mundial que vai se formando. Não adianta nada você ter derrubado um monte de leviatãzinhos, tá certo? Mas para derrubá-los você construiu um outro maior com sede em Genebra, em Nova York, ou onde quer que seja, né? Bem, eu gostaria então agora de agradecer a participação dos painelistas todos que debateram o tema O Futuro da Democracia e Seus Inimigos. Muito obrigada a todos e a vocês que nos acompanharam. Tá certo. Ao final nós vamos ter um debate aberto com a participação da plateia, que pode enviar perguntas por escritos nas fichas descartáveis que estão nos blocos de rascunho, dentro das pastas que foram entregues na hora da inscrição. O evento está sendo transmitido e pode ser acessado pela internet no portal Terra, www.terra.com.br/fórum. E também as perguntas poderão ser feitas via internet. Isto é a adaptação do Instituto dos Estudos Empresariais à modernidade tecnológica, para que essa interação com o público que não pode estar aqui presente possa participar deste importante fórum. E passamos a palavra ao nosso último palestrante, o Dr. Olavo de Carvalho. Ele é filósofo, escritor, jornalista e conferencista. Olavo de Carvalho é saudado pela crítica como um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros. A tônica da sua obra é a defesa da interioridade humana contra a tirania da autoridade coletiva, sobretudo quando escorada numa ideologia científica. Entre as suas obras destaca-se com brilho o Imbecil Coletivo, Atualidades Culturais Brasileiras. Não só desde que eu cheguei aqui, mas já há vários dias eu tenho notado que a discussão e a meditação sobre os 500 anos de história do Brasil tem tomado quase que espontaneamente a forma da pergunta: o que há de errado com o Brasil? E esta pergunta, por sua vez, toma a forma de uma discussão da política econômica presente, dos problemas econômicos presentes. Eu diria que o que há de errado é precisamente isto. Nunca houve na história um país que, ao meditar sobre 500 anos de história, se concentrasse nos erros do presente. Isto mostra uma certa alienação, ou uma defasagem de foco, um fenômeno que em fotografia se chama paralaxe. Paralaxe é o desvio entre o foco por onde você olha e a lente objetiva. Um desvio entre o que você está vivendo e o que você está sabendo. Um abismo entre a vida e a consciência. Eu não gosto muito de falar da vida alheia e dizer o que os outros deveriam fazer. Por isso, mais comodamente, eu prefiro enfocar em 500 anos de vida intelectual e falar da minha própria classe, a classe a que eu pertenço, que é a classe letrada. A função desta classe letrada é simplesmente produzir luz, é iluminar o caminho e dizer o que está acontecendo, não necessariamente o que se deve fazer. Graças, porém, a este desvio que eu mencionei no começo, a esta quase que obsessão de centrar o debate na política econômica, perdendo de vista o horizonte mais amplo de 500 anos de história, graças a esse desvio, forma-se uma outra perversão um pouco mais grave, que eu diria que é a tendência estatocêntrica da discussão. Toda a nossa classe acadêmica, a nossa classe letrada, os nossos escritores, jornalistas, quando discutem o que quer que seja, discutem sempre do ponto de vista do governante que toma decisões. Todos nós somos planejadores públicos, todos nós somos ministros e todos nós somos presidentes da República. Ora,
essa discussão é fingida, porque nenhum de nós é presidente da República. Nenhum de nós está na posição decisória. Você raciocinar a partir de uma posição que não é verdadeiramente a sua é a definição da alienação. Portanto, eu diria que toda a nossa discussão presente ao longo dos últimos meses tem sido totalmente alienada. Nós somos milhares de pessoas letradas falando como se fôssemos governantes. Eu recomendaria precisamente o método contrário, quer dizer, nós raciocinamos a partir da nossa efetiva realidade, ainda que seja limitada. Seria uma espécie de método autobiográfico. Então eu sugeriria que os intelectuais pensassem não por que o Brasil deu errado, mas por que ele mesmo deu errado, por que a atividade intelectual deu errada, tá certo? Ou o que ele está fazendo a menos. E, observando a vida intelectual brasileira há mais de 20 anos, eu nunca vi nenhum debate sobre isso. Eu nunca vi professores se reunirem para ver o que eles podiam fazer concretamente para melhorar o nível do ensino que eles transmitiam. Mas eu vi milhares de... Muito obrigado pela sua sensibilidade de perceber que isso é verdade mesmo, né? Então, graças a esta defasagem que existe entre a nossa vida e a nossa consciência, nós costumamos sempre cometer certos enganos. O primeiro é julgar a situação por ideais. O ideal é uma coisa que orienta o governante. O ideal orienta uma decisão. Eu pergunto aonde eu quero chegar e como eu devo chegar lá. Este é um modelo de raciocínio que se aplica ao homem, que serve precisamente para o homem de poder. Ora, quando nós julgamos por ideais, nós podemos cometer do seguinte tipo. Por exemplo, nós dizemos, o Brasil não é uma democracia racial, de onde nós concluímos que o Brasil deve ser um país racista. Eu digo sim, se você pegar a definição de democracia racial, que é uma definição ideal, como você faz em geometria, né? Em geometria você concebe uma figura abstratamente e não a partir de medições de coisas reais. Então esse tipo de raciocínio geométrico cria um conceito de democracia racial, conceito ideal, em seguida compara o Brasil com esse conceito e chegamos à conclusão de que o Brasil é um país racista. Ora, o que aconteceria se, em vez de compararmos o Brasil com o conceito ideal, comparássemos o Brasil com outros países? Nós veríamos que, de fato, nós não somos uma democracia racial, mas nós somos aquilo que no mundo mais se aproxima desta ideia. No entanto, nós julgando o Brasil a partir de ideais e nos condenando a partir desses ideais, nós demos uma chance a que o presidente Clinton, no seu discurso em Kosovo, dissesse a seguinte coisa: o exército americano é um exemplo de integração racial. Fomos nós que o deixamos dizer isto. Exemplo de integração racial somos nós. Mas nós tanto temos nos condenado e nos julgado por parâmetros ideais que hoje ficamos de cabeça baixa e, como bem ressaltou o Genuíno, em vez de nos orgulharmos daquilo que criamos socialmente, ao contrário, nós nos envergonhamos e agora permitimos que o exército americano que seja o grande exemplo de integração racial. Um outro desvio de raciocínio é julgar por topoi ou lugares comuns. Topos, em grego, quer dizer lugar. O lugar comum, vamos dizer, é uma expressão de uso e de funcionamento automático. É uma palavra que basta você falar e suscita uma reação automática na alma do ouvinte. Como se a relação entre palavra e alma é direta, não passa por um objeto que está referido fora da palavra. Por exemplo, se eu digo a palavra opressão, todo mundo sabe que é uma coisa ruim. Né? Se eu digo uma palavra bem-estar, todo mundo sabe que é uma coisa boa. Pouco importa se existe opressão ou bem-estar na realidade. Praticamente toda a nossa discussão atual se dá por topoi ou lugares comuns. O tempo todo você vê na imprensa cultural, na universidade, nas discussões acadêmicas, nós vemos o constante recurso a lugares comuns não analisados. Ora, os conceitos científicos, os conceitos em ciências sociais e em filosofia política, eles nascem da análise dos lugares comuns.
Aristóteles já dizia que, partindo da discussão pública, que é uma discussão retórica feita de lugares comuns, é que nós podemos extrair, mediante a crítica desses conceitos, desses lugares comuns, os conceitos rigorosos que fundamentarão uma ciência. Nós, em vez de analisarmos os lugares comuns, nós temos usado deles abusivamente para fomentar polarizações ideológicas, discursos moralistas, acusações absurdas, etc. Em função de tudo isso, a nossa classe letrada, evidentemente, tem uma insegurança muito grande, porque ela não sabe distinguir entre o que é o seu estado anímico e o que se passa no mundo objetivo. Em função desta própria insegurança, mais funda ainda é a sua tendência de se apegar a formulações ideológicas mais simplistas, e não apenas ideológicas, mas também morais. Quando você se sente mal e se sente culpado, a primeira e mais brutal e mais grosseira forma de alívio que você busca é acusar um outro. Não existe ninguém que sinta mais profundamente e mais pateticamente a emoção da indignação do que um gangster que tenha sido enganado pelo seu sócio, justamente porque ele está culpado. Então, toda a nossa discussão moralista dos últimos 10 ou 20 anos reflete, para mim, a total alienação das classes letradas. Em função desta alienação, por exemplo, nós entramos às vezes em raciocínios circulares sem perceber a armadilha onde estamos entrando. Agora, por exemplo, no discurso do vosso governador, eu ouvi o seguinte raciocínio, que o poder público tem de controlar uma parte da economia, mas que o poder público, por sua vez, tem que ser controlado pelo público. Mas o poder público já não era o poder público? Em cima dele... Em cima dele temos de ter um outro. Quem seria este outro acima do Estado? Seria, aspas, a sociedade civil. Não, mas quem é a sociedade civil? A sociedade civil organizada. Então são ONGs, né? Um monte de ONGs. Então acima do Estado existe o poder das ONGs. Mas as ONGs são financiadas por quem? Pelas grandes empresas e pelo Estado. Então tudo isso funciona num círculo vicioso que só pode alimentar a confusão. Então, isso é simplesmente falta de clareza. Eu não atribuo a mais mínima intenção ao Livio Dutra, que é obviamente um homem honesto. Isso transparece no rosto dele, é incapaz de roubar uma caixa de fósforo. Mas é bem capaz de se enganar e de fazer um desses raciocínios circulares. Né? Então, por ocasião desses 500 anos, alguns pontos que eu gostaria que, não todos os brasileiros certamente, não adianta eu falar para todos os brasileiros, seria uma situação fingida. Eu estou aqui falando para universitários, para professores, para jornalistas, eu estou falando para as classes letradas, eu estou falando para as classes a que eu mesmo pertenço. Então, o que eu gostaria que esta classe meditasse é, por exemplo, que o Brasil entra na história intelectual do mundo há uns 200 anos, mais ou menos. E nós podemos perguntar o que ele absorve da cultura da onde ele veio. Ele absorve apenas os últimos 200 anos. Nós vemos que todos os conceitos que estão em discussão, seja na universidade, nos debates éticos ou políticos, são conceitos criados pelos pensadores dos últimos 200 anos. Isso quer dizer que nós não absorvemos o legado da história humana diretamente, mas através dos olhos dos pensadores europeus e americanos dos últimos 200 anos. Só para dar um exemplo, nós não temos até hoje uma tradução brasileira de Aristóteles. Isso é gravíssimo. A gente começa um país lendo Platão e Aristóteles. Isso é a primeira coisa que tem que fazer. Tá certo? Isso é a base da formação da inteligência humana. Nós vemos toda a antiguidade, não só grega, mas grega, islâmica, chinesa, etc., etc., através dos olhos de Renan, de Nietzsche, de Foucault, etc., etc. Ora, por que não temos direito ao acesso direto? Por que não temos nós mesmos a nossa experiência do confronto com a antiguidade, com o cristianismo, com o islã, etc., etc.? Esta experiência do confronto com o legado dos milênios, é isto que nos humaniza, é isto que desperta a nossa consciência. Olha, nós temos nos privado disto,
que custa barato, e ao mesmo tempo ficamos discutindo a política econômica. Ou seja, nós queremos corrigir o Estado antes de cumprir o primeiro e o mais elementar dos nossos deveres. O dever da classe letrada, da classe de estudos, é buscar o conhecimento por todos os meios. O dever dela é tentar enxergar. O dever dela não é ter as soluções. Então, fica aí a pergunta: o que poderemos fazer por este país se não tivermos feito por nós mesmos antes? Muito obrigado. A pergunta agora é para o Olavo. Vem de um estudante. É possível fazer uma análise pontuada pela visão da classe letrada, de lugar comum, da civilização do termo neoliberal? Naturalmente, esta análise será prejudicada pelo tempo. O senhor tem também? Antes de responder, eu quero dizer que eu concordo bastante com a análise do Genuíno. Mostrou que a nossa discussão de estatização e privatização é um pouco maluca, porque o que houve foi uma estatização da privatização, não é isso? Com relação ao termo neoliberal, esse é outro termo que tem sido usado como um topos, como um lugar comum e não como um conceito. Se nós tentarmos espremer esse lugar comum para obter dele um conceito rigoroso, nós veremos o seguinte: rigorosamente falando, o termo neoliberal expressa uma estratégia mundial que abrange um lado econômico, um lado político, um lado cultural. Por exemplo, toda esta política de privatizações, sem dúvida, faz parte da estratégia neoliberal. Porém, a ideia da defesa de minorias também faz parte da estratégia neoliberal, e aqui ela é bandeira da esquerda, que é contra o neoliberalismo. Portanto, quando a esquerda fala em neoliberalismo, ela está falando contra uma parte do neoliberalismo. Há também um outro lado aí estratégico, que seria, vamos dizer, a iniciativa de certos poderes multinacionais contra as soberanias nacionais. Isso de fato existe, sob certo ponto. Porém, um dos instrumentos preferenciais para isso é justamente excitar minorias contra o poder central. Isso eu acabo de ver na Romênia, por exemplo. Voltei de lá, você tem uma minoria húngara que os países mais ricos da Europa enchem esta minoria de dinheiro para que ela, no mínimo, faça uma revolução daqui a alguns anos. Isso é uma maneira de quebrar a soberania romena. Ora, a defesa destas reivindicações de minorias é, no Brasil, assumida justamente pela esquerda, que se diz nacionalista. Então isso é uma confusão enorme. Tá? Eu não estou falando nem contra nem a favor, mas eu estou fazendo só um apelo, tá certo? Um apelo que na década de 30 foi feita por Ortega y Gasset, nos meses que precederam a Revolução Espanhola. Ele fez um apelo assim: em nome de la nación, claridade. Então é o que também precisamos, a claridade, clareza. Nós precisamos entender essas coisas, tá certo? Para não continuar raciocinando por estereótipos explosivos. Né? Não sei se me expliquei. Como nós não recebemos ainda... Tem alguma pergunta, terceira? Temos uma limitação de tempo, mais 15 minutos. Posso fazer uma nota? Pode? Vai no livro. Esse conflito mencionado pelo Eduardo, nós precisamos nos resguardar de ver isso aí de uma maneira esquemática, como se fosse assim, conservadores e progressistas. Porque os jesuítas entram na coisa como uns utopistas reformadores, tá certo? Seriam progressistas, entre aspas, para a época, porém totalitários. Dominaram toda a educação em Portugal e sufocando outras ordens religiosas, inclusive liquidando com a famosa Escola de Coimbra. A Escola de Coimbra... Exatamente, a Escola de Coimbra é assim, um grupo de filósofos fantásticos, que no pleno século XVI eles falavam em economia de mercado e até em física relativista, e tudo isso acabou em Portugal.
né? Não graças propriamente a um conservadorismo, mas a um reformismo utopista mal dirigido, porque é assim de tipo totalitário mesmo. Exatamente. A próxima pergunta é para o Olavo de Carvalho. Ela vem de Daniela Tumeleiro. O que o senhor acha da opinião do governador Olívio Dutra, que acha que o lucro é algo egoísta? Olha, o governador, vocês me desculpem, mas o governador disse que se sentiria muito constrangido de dirigir uma empresa que desse lucro, e eu me sentiria constrangida de dirigir um Estado que desse prejuízo. Mesmo porque, se nós perguntarmos, afinal de contas, o que é o Estado? O Estado é o capitalista armado. A diferença entre o empresário e o Estado é que o Estado, quando dá prejuízo, ele simplesmente pode tomar o seu dinheiro para compensar, e o capitalista não pode fazer isso. Bom, dada a circunstância do tipo de estrutura que foi montada para o painel, eu agora passaria, então, para uma questão até de economicidade de tempo, a um debate entre os palestrantes. Então, lamento que tenha aí do deputado Genuíno, que estaria aqui um polemista por natureza, mas está aberto agora o debate entre os palestrantes aqui. Temos aí 30 minutos para este debate. Entre nós? Entre os... Eu queria acrescentar uma coisinha aqui ao que disse o professor Madison, né? Quando ele disse que a globalização é um processo que vem há 500 anos, na verdade, vem de muito antes disso aí, né? Se nós observarmos o curso inteiro da história humana e nós perguntarmos o que há de constante, tá certo? Quais são as constantes da história humana, só existem 3 constantes na história humana. A primeira é a constante de Malthus, isto é, a população sempre cresce. Claro que de vez em quando você cresce assim, né, não numa linha reta, tá certo? Mas em curvas que são ascendentes, no fim das coisas. A segunda constante, eu chamaria constante de Huntington, não é o Samuel Huntington, mas o grande geógrafo, o Ellsworth Huntington, que é a constante tendência à aproximação entre culturas separadas, até a total intercomunicação. Isso também é uma constante que nunca foi desmentida. A terceira constante foi descoberta pelo cientista político Bertrand de Jouvenel, que é a tendência da integração do poder, quer dizer, um poder mais alto que, com a ajuda da população de baixo, destrói os poderes intermediários. Isso também é um processo constante. Essas 3 coisas se reúnem no conceito de globalização. Globalização, de certo modo, é o nome da própria história humana, nesse sentido, né?